Salve! Olá, pessoal. Aqui é Érico San Juan, caricaturista, e a gente hoje está iniciando nessa noite do dia 29 de julho de 2020. Olha só, estamos quase em agosto já. A gente já está fazendo hoje a 15ª live. E isso prova que o tempo passa muito rápido e eu continuo careca, mas não de saber, né? Olha, já tem gente entrando aqui. Vitor Venkovski, bem-vindo à nossa live. Muito bem. Eu não vou ficar com delongas. Eu já vou introduzir o nosso convidado. Eu tenho feito muitas lives com os meus amigos das artes, do jornalismo, de outros lugares, né? De outros lugares até do país, né? Só que hoje eu vou voltar os olhos aqui e os ouvidos para um convidado aqui da minha terrinha, de Piracicaba, interior de São Paulo, né? Um cara cujo ofício é contar as histórias da cidade, contar as histórias das artes gráficas e colaborar para essa difusão do que tem de bom aqui na cidade de Piracicaba. Então já já vocês vão saber quem é. Ele deve estar ansioso aqui para a gente conversar. Já conversamos sempre e agora nossa conversa vai ser pública, né? Vou adicionar a mágica de toda semana da internet, da divisão de telas. Vamos lá. E o nosso convidado chegou. Boa noite, Edson Antani Júnior. Olá, Érico, boa noite, prazer estar aqui com você. Ansioso a gente fica sempre, né? E olha que você tem a prática da comunicação, né? De soltar o verbo no timing preciso e correto, né? Você Né? fala, acho que você deve falar contando minutos, segundos, né? Eu fui até depois você vai tocar nesse assunto, né, Érico? Trabalhei em rádio, então Sim. lá tempo é dinheiro, né? Tanto que uma vez eu fui falar a hora e falei 10 horas e 32 centavos. Então teve gente que ficou aqui, né? Para mim, tempo é dinheiro e no rádio também tempo é tempo, né? E também dinheiro, vamos falar que não, né? Você é radialista também, né, Érico? Não, eu sou um cara que é interessado em comunicação de uma maneira geral, né? E eu fiz curso de radialismo para apoiar o meu ofício primeiro, que é o desenho de humor, que é a ilustração, né? Que é a caricatura, design gráfico também. Mas Uhum. todas essas coisas que eu estudei, que você sabe, a gente conversa praticamente todos os dias, né? É para apoiar realmente as artes gráficas. Então, dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? É, Eu perverto um pouco esse ditado. Eu prefiro dizer que as palavras valem tanto quanto todas as imagens necessárias, né? Então, as palavras andam juntas com as imagens, né? Então, eu não dissocio palavra de imagem e não desprezo a palavra só porque eu trabalho com imagem, né? Então tudo se complementa, né? Tanto que eu sou amigo seu, que você é um jornalista. Só que é o seguinte, as nossas lives aqui, elas são para um público diversificado que vai além Rio, né? Além da aham. nossa cidade. Eu tenho seguidores de muitos lugares aí até do país, né? Então eu queria que você, Edson, se apresentasse aqui para o nosso digníssimo e respeitável público e a gente já já vai dizer qual que é o seu vínculo com as artes gráficas, né? Você já citou o seu começo no rádio, né? Mas eu queria que você falasse lá do comecinho, que é sempre bom saber que caminhos você começa na vida para de repente depois desaguar no seu ofício, na sua profissão, né? Olha, eu fiz, Érico, em 2009, uma pós-graduação na Unimep, né? E um professor falava: nunca procure o fim como o seu objetivo, mas trabalhe pelos meios que você chegará ao fim sem ter muito esforço. Tem gente que quer assim, quero ganhar o Oscar, mas não consegue ganhar. Quer dizer, é uma ação de coisas na vida que te leva a um caminho, né? O caminho às vezes não é reto, você tem que pegar várias curvas aí até chegar a ele. Então, você encontrar uma pedra, para beber água, enfim, a gente tem que sempre trabalhar nos meios pensando em produzi-lo, em aceitá-lo e chegar até o fim, né?
Mas agora você me colocou numa sinuca de bico. Falar quem sou eu, na verdade, é uma coisa que todo mundo Quem é fala, né? você? Na verdade, sou o filho do Edson Rontani, que acredito que tenha sido aí uma pessoa bem famosa na cidade, já é falecido em 97, né? 20, tá indo para 23 anos, né? Na verdade, eu comecei, acho que como você também, viu, Érico? Eu comecei em 1979, tinha lá meus 11 anos de idade, desenhando. Olha só, parece que eu tenho cara de desenhista. Não sou desenhista, viu? Comecei desenhando charges num jornal chamado Jornal do Povo, aqui em Piracicaba, né? Era dirigido pelo Paulo Marcum. Tínhamos na época o Cristiano Dil Neto, Walter Pulga Júnior, Emílio Moretti, uma equipe legal que trabalhava nesse jornal. O jornal, na verdade, era e não era. Assumidamente não era, mas era do João Herman Neto, prefeito na época. Ele não tinha espaço nas mídias aqui, né? Tínhamos todo aquele mar de lama, aquelas denúncias que surgiram na época. E o jornal, isso é outra história, mas o jornal na época, Érico, dava 10 cruzeiros para uma sessão de charges, né? Meu pai viu aquilo e falou, desenha e leva lá, né? Saiu uma vez, pegamos 10 cruzeiros, fomos torrar, eu e meus primos fomos torrar lá na Praça José Bonifácio. Época de fliperama, saía para gastar... 10 reais hoje seria o quê? Nem sei te dizer, 50 reais mais ou menos, entende? Acabou saindo uma vez, duas vezes, os produtores lá do jornal viram o sobrenome, né? E me chamaram meus primos, que também desenhavam na época, né? Para a gente fazer o Jornal do Povo Júnior, que seria o suplemento, nem era um suplemento, era a última página do jornal aos sábados. Uma página inteira, né? O Standard, né? Uma página inteira aos sábados sobre tudo aquilo que a molecada queria ouvir. Eu tinha 11 anos, né? E daí para frente foi. Em 84 comecei a trabalhar na rádio difusora. Uma outra passagem, se você me permitir, eu lembro que em 83, a dona Antonieta Rosalina Los Pedroso, né? Cunha Los Pedroso, né? Me chamou, né? Eu tinha meus 13 anos, acho, mais ou menos. Me chamou, na verdade ligou na minha casa, falou com minha mãe e falou, tem um emprego para o seu filho. Eu falei, ô pai, eu estava louco para comprar, para trabalhar, Érico, porque é aquela coisa, adolescente, né, quer uma calça jeans, não tem dinheiro, o pai não pode pagar, quer comprar um tênis, etc e tal. Aí nós marcamos com a dona Antonieta lá no Jornal de Piracicaba, na Moraes Barros, né, a sala dela era lá em cima, inclusive, tal, fomos lá, e ela falou, tem um emprego para você, você começa amanhã. Mas o que eu vou fazer? Você vai ser o chargista do jornal. Olha só que honra, Érico. Você é o chargista do jornal. Né? Um cargo, inclusive, que você ocupou, né? Mas eu falei para ela, dona Antonieta, eu não sei desenhar. Mas você não é filho do Edson Rontani, não é? Filho de peixe, peixinho, é? Eu falei, não é. Não foi daquela vez que eu consegui meu primeiro emprego daí, entende? Acabei assumindo assim, não sei desenhar, não sei fazer. Eu tive uma inclinação para o desenho, Érico, principalmente por meu pai, né, ser desenhista, e falou, você vai ter que ser desenhista. O Mobral, aqui em Piracicaba, na rua Tiradentes, perto ali onde hoje é a biblioteca, é um sindicato hoje lá, né, dava aulas de pintura, tela a óleo, e ele me botou lá 3, 4 meses para tentar ser desenhista. A minha mãe, olha aí, enciumada, né, música, falou, não, ele tem que ser músico. E eu fui tocar piano, quer dizer, ficava naquele vai e vem, desenhista, músico, não fiz nenhum nem outro. não é que você puxou o pai ou a mãe, não é que você puxou o pai ou a mãe, e um ficava puxando você e o outro puxava também. Exato, parecia aquele boneco de plástico, né? Em 84 entrei para a rádio, né? Fui ser radialista, fiz faculdade em 87, trabalhei na Rádio Difusora, Rádio Alvorada, enfim, estamos aí na vida, né? É um currículo, vamos dizer assim, um pouco extenso, né? Trabalho com comunicação social em odontologia desde 94, 26 anos já, né? Me formei em pós-graduação e hoje estou aí no Salão de Humor, presidi a edição de 2012, fui membro da comissão de seleção em 2011, né? Fundei junto com Adolfo Queiroz a Associação de Amigos do Salão de Humor, do qual eu presido hoje, né? Sou vice-presidente do Instituto Histórico e diretor-tesoureiro também da Academia de Letras de Piracicaba. Acho que é bom parar de falar, porque parece que estou jogando muito confete em mim, viu? Não, imagina, você fez a introdução que eu poderia ter feito, né? E como eu digo aqui para muitas pessoas aqui que eu converso aqui nas lives, né?
praticamente cada tópico aí do seu currículo daria uma live diferente, né? Porque, e uma coisa também que eu sempre digo é que até não foi nem uma coisa muito, não foi nem premeditado isso, mas eu notei que eu acabo chamando muita gente, e quase todas as pessoas, que tem um ofício que é o carro-chefe, né? Sim. Mas elas fazem muitas coisas. Tá, claro, tem a necessidade de sobrevivência, que a gente tem que se virar, tem que se desdobrar, lógico. Mas também tem a coisa do talento, de você ter a habilidade para você jogar nas 11, nas 12, nas 13. Então, Fiquei 15 anos trabalhando em rádio, Érico, e é o que você falou, né? Lá é o seguinte, rádio, não sei como está hoje, saí em 98, há 22 anos atrás, né? Rádio até mudo fala, tá? Desde que é, venda publicidade. Vendeu publicidade, está lá. Põe o gago, o mudo, acaba falando. O empresário, ele quer ter o seu giro comercial, porque é um negócio, não é uma coisa benemérica, sim, assistência bíblica, etc e tal. E eu lembro que é, eu trabalhei em 99, o Luiz Gonzaga Ercoton, né, que é da Hora H, do Sertanejo Classe A, ele falou, você tem o dom, né, de vender. Eu falei, vender o quê? Publicidade. Eu falei, mas não é o meu jeito, eu tenho vergonha, tal, não sei o que lá. Me botou daí para falar com o Roberto Moraes, fui assessor do Roberto Moraes na Rádio Difusora em 99, lá na Central Difusora de Jornalismo. O Roberto, acho que atual nem deputado estadual, né? É só para localizar o pessoal aqui. sim, na época acho que ele nem era vereador eleito, se eu não me engano foi eleito por 2 mandatos, mas era o chefe de Sim, jornalismo e botou o microfone sim. na minha mão, viu? Pá, joga essa vergonha de lado, etc e tal. E com o tempo, eu não sei, a gente acaba criando assim um certo magnetismo, né? Tanto que eu me empenho muito em vendas. Já desde 99, 89, eu trabalho com vendas, que é o meu ganha-pão principal, né? É pegar a malinha, gastar a sola de sapato, seja em venda de É, apoio comercial, de evento, atualmente planos odontológicos. Então, esse é meu ganha-pão, né? E, como consequência, a gente sempre tem alguma coisa que ama, né? Que é a história de Piracicaba, a cultura e a preservação da história de Piracicaba, né? Então, isso acaba entrando, Érico, assim como uma exposição até maior, né? Diante da sociedade. É importante a gente ter aquela coisa, se você fizer uma coisa que você gosta, você nunca vai trabalhar, você vai fazer a coisa com amor e carinho, né? Ontem, antes de dormir, estava assistindo pela enésima vez o Coringa, né, do Joaquim Fênix, né? E tem uma hora lá que ele fala assim, minha mãe virou para mim e falou, filho, aproveita agora que você é criança, que quando você crescer você tem que trabalhar, né? Ele fala, não, mãe, eu vou ser humorista. Quer dizer, nunca vou ter que trabalhar. Vou ter que sempre dar risada, ganhar dinheiro de uma forma supostamente fácil. pois é. Ó, Edson, e acho legal o seguinte, né? Você vê como que é, né? É, outro dia eu comentei com a Adriana Passari, né? Amiga nossa, Sim, que trabalhei no Jornal de Piracicaba lá atrás, nos anos 90, né? Quando eu estava começando, né? A trabalhar com ilustração, né? E ela falando, essa coisa, eu falando para ela, na verdade, né? Uma coisa assim que eu acho interessante, que essa coisa que eu falei da versatilidade, como o Roberto Moraes fez para você, ele praticamente ele te intimou, vai, se vira aí, faz, não quero nem saber, né? Então é uma coisa de sobrevivência, como eu falei, de segurar o rojão, né? De você ter um desafio a cada momento, muito por conta da infraestrutura, hoje ainda mais reduzida, né? E no interior, embora aqui seja um estado que é destaque no país, economicamente falando, é forte e tudo mais, você vê que à medida que você vai afundando no interiorzão, e não precisa ser grotão do fundo do Brasil, não, é que no interior de São Paulo que nós estamos, né? Você precisa não só matar um leão por dia, você precisa matar um sim. zoológico por hora, né? Então é muito isso. Cuidado Você com o tem que Ibama, se hein? virar mesmo, mas ao mesmo tempo você se desenvolve. Pode ser uma coisa meio errática às vezes, porque você tem que. Não é tudo, não é absolutamente tudo que você vai fazer bem. Você vai se virar mesmo. Mas ao mesmo tempo você desenvolve uma habilidade de enfrentar e de superar desafios, né?
Então eu queria que você me contasse como é que foram os primeiros tempos aí de rádio do interior, além do episódio aí que você falou, né? Você deu uma rasante aí pela sua trajetória. Você entrou em rádio que ano mesmo? Então, na verdade, Érico, a história ela se repete, né? Em 56, 57, 1956, 57, meu pai trabalhou na mesma emissora que eu trabalhei em 84, né? Então, assim, teve alguma ligação? Não foi oportunidade também. Surgiu uma vaga lá, me lembro, o Luiz Gonzaga Ercoton me chamou em 84, tinha 16 anos, depois fiz o tiro de guerra, e ele falou, surgiu uma vaga. Eu falei, mas que vaga que é? Não é chargista, né? Como foi com a dona Antonieta. Ele falou, não, você vai ser um sonoplasta. Eu falei, mas o que é sonoplasta? Fica tocando as LPs, etc e tal. Aí, tudo bem, mas alguém vai me ensinar, alguém vai me treinar, vai me adestrar, vamos dizer assim, né? Ele falou, sim, você vem aqui, vai ter sempre alguém. Inclusive, ali passaram o Gilson Sabadinho, o Antônio Carlos Giacomini. Giacomini foi, inclusive, um mestre para mim, ainda continua como sonoplasta, se eu não me engano, da Rádio Difusora. Olha. E, na época, era gostoso, Érico, porque eu ouvia muito FM, eu trabalhava, datilografava na época, ouvindo rádio, né? E rádio, assim, você tem que ouvir aquela programação. O que está tocando, você tem que ouvir. Não é que nem hoje, que você escolhe o seu tom, o seu tipo de música, tudo aquilo que você não gosta. Você tem que engolir aquilo, né? E eu falei, nossa, eu vou fazer isso, que legal, né? Então eu comecei a trabalhar, eu saía para a escola de manhã e à tarde e ia na Rádio Difusora FM, hoje 102.3 FM, Rádio Difusora, né, que foi a primeira emissora de FM de Piracicaba, a segunda da região, depois das rádios Andorinhas, né, de Campinas, e ali é uma programação praticamente musical. O FM ele surgiu nos Estados Unidos, nos anos 50, exatamente para ser musical, não informativo, né? Então a gente tocava ali músicas com Antônio Marcos Turola, que continua lá, né? Eu entrei, ele me falou, vou aposentar, isso em 84, já estamos em 2020, ele continua lá, ainda bem, até por causa da competência que o Turola tem aí diante disso tudo. E eu falo para você que eu entrei em 84 na rádio e fiquei frustrado quando em 99 estava passando no shopping Piracicaba e vi lá numa das lojas, próximo à Mesbla, né, o Museu do Rádio. E eu falei, opa, mas eu operei aquele aparelho, eu toquei esse disco, eu falei, nossa, já sou daquela época em que o que era a minha ferramenta está virando peça de museu, e realmente mudou, né? Hoje, Érico, esse aparelho que nós temos aqui, eu falo do smartphone, acredito que você também fale, né, de um celular, Sim. Né? Ele é tudo, ele é cinema, ele é rádio, ele é televisão, ele é telefone até, né? Ele é tudo, então assim, a tecnologia mudou, né? Na época eram fitas magnéticas, hoje não se tem, hoje é tudo digital, né? Eu me lembro que a gente recebia na Rádio Difusora a visita do promotor da CBS, Columbia Broadcasting System, né? Que hoje é a Sony Internacional. Ele levava o LP. O LP, na época, era um mix. O que é um mix? Uma música, uma única música, por exemplo, do Paralamas do Sucesso. Dos dois lados. Ele deixava ali para a emissora. A emissora tinha que era comprar... um LP, né? Era um LP, porque o disco que tinha uma música de cada lado era o compacto, que era menorzinho, né? Mas o mix era um formato de LP, só que tinha a característica do compacto. Uma música a cada lado, né? Aí a emissora, para não gastar, tocava aquilo. O que acontece quando você toca uma música uma vez, 2 vezes, 200 vezes, vira sucesso, não sai da sua cabeça. Acaba martelando, que daí você acaba virando, né? Aquele sucesso que a gente conhece. Isso tudo numa época em que você ouvia chiado da agulha do disco, hoje ninguém sabe mais o que é chiado. Muito tempo atrás eu liguei um 3 em 1 que eu tinha aqui em casa e ouvi aquele tec, tec, tec. Eu falei, nossa, faz tempo que não ouço esse barulho, né? Aquele enroscar, o pular, quer dizer, é uma certa nostalgia, coisa que hoje a criançada não, quem nasceu nos anos 80 talvez nem conheça mais isso aí. Era mais gostoso fazer rádio na época? Não sei dizer. Era mais trabalhoso, isso sim. Os aparelhos eram do tamanho de uma estante, como essa aqui que eu tenho atrás. Hoje você tem um celular que grava, inclusive grava sincronizado, imagem e som. Então, era uma época diferente, gostosa. Eu fico imaginando quando o Roquete Pinto, né, fez em 1925 a primeira transmissão de rádio, que devia ser um quarteirão inteiro apenas para transmitir aquele som que hoje é bem fálico, né? E é interessante, né? É legal você falar disso, como você está falando, e você nota o contraste até de geração, né?
porque a internet foi uma revolução muito grande, né? A gente tinha. Eu sou, acho que uns 10 anos mais novo que você, né? Vou fazer 45 ano que vem. Daqui 6 meses eu faço 45. E é mais ou Quase, menos quase da mesma 20, geração. quase 20 depois, hein? Que é isso. Mas 53. assim, é. Eu apareci, eu comecei a trabalhar nos anos 90. E Sim. ainda não tinha internet. A internet começou lá no Jornal de Piracicaba, eu me lembro bem, em 97, e ainda era aquela internet de escada, né? Para você ter uma Uhum. ideia, tinha um computador na redação, um só que tinha internet, e você só podia usar 1 hora por dia, porque era caríssimo, né? Claro que o tempo passou e isso aqui ficou a nossa comida, bebida, praticamente. Você está com o celular, tudo ficou centralizado no suporte, né? E você vê que coisa maluca, né? Você sabe disso. Eu comecei a veicular as minhas caricaturas no rádio, só que é um rádio com imagem, que é a Jovem Pan, né? Primeiro no podcast lá do Patrick Santos, o 45 do primeiro tempo, e de uns 2, 3 meses para cá, no programa dele, que é de rádio, Conversa na Pan, mas é transmitido com imagem como programa de TV. Você ia imaginar que eu nunca imaginaria que um dia eu ia divulgar minhas caricaturas no rádio. E Sim, é rádio multimídia, não é só rádio mesmo, né? sim. Então é Hoje, como as coisas mudaram, né, Edson? sim, mudaram e ontem, lendo o jornal, eu tomei o conhecimento que a escolinha do professor Raimundo vai virar um podcast, né? Se a gente Olha, for ver, na verdade, como eu disse para você, a história se reinventa. A Praça é Nossa, a própria escolinha do professor Raimundo começou no rádio lá nos anos 50, inclusive, né? O que era o rádio na época? Porque hoje é podcast, só que você ouvia só naquele momento. Ao vivo, depois é, não tinha reprise, não tinha, acho que nem gravação magnética, né? O podcast fica ali, esse é a facilidade do mundo digital, você pode ver a hora que você quiser. A mesma coisa que a nossa entrevista. Quem está vendo agora, ótimo. Quem não puder ver por exatamente. um compromisso, ou outro, está vendo, sei lá, novela, um outro compromisso, pode assistir depois 24 horas, né? Então, assim, é super interessante porque tudo isso muda de uma forma tecnológica. Eu ia até comentar, nessa época eu comecei a trabalhar na rádio, né, 14, 15 anos, o que acontecia? Lá a profissão do momento era o boy, né? Tinha até a música, eu sou boy do Magazine, né? Se não me engano, do É, Rede Vinil, né? Então era assim, você tinha que ter um curso de datilografia, né? Datilografia, o que que é? Saber escrever na máquina datilográfica. E também depois uma CNH, uma carteira, né? Uma carta de motorista, como o paulista fala, né? Então esses é. eram os primórdios. Hoje já não tem, você não tem, você faz a digitação no computador sem curso, né? No celular, menos ainda, você digita com os polegares, quer dizer, não tem nem por que existir, inclusive hoje, se você for ver, né, Érico, a questão do teclado numérico chamado QWERTY, né? Existia essa denominação do QWERTY, né, que é o sistema, porque as teclas subiam e desciam e alguém criou. Tem que ser esse sistema, senão eles se encavalam ali, né? No mundo digital não tem isso. Quer dizer, o ABC, que poderia ser, só que a gente costumou, esse sistema acabou se proliferando como a gente conhece hoje, né? Tanto no teclado do celular, quanto do computador, do notebook, dos caixas eletrônicos também, né? Não sei se você já percebeu, inclusive, tem caixa eletrônica que é de cima para baixo e caixa eletrônica que é de baixo para cima. Confunde, É. principalmente quando a gente vai digitar a senha, né? A gente é tão automático que confunde, né? Não, e é curioso, né? Porque você falou da datilografia, né? Da máquina Olivetti, todas as que a gente conheceu, né? Pra você ter uma ideia, quando eu comecei no jornal, e já não era um tempo tão jurássico assim, em 1990 e 91, eu sempre desenhei e sempre que eu publicava, eu dava um jeito também de publicar algum artigo, lá no começo de quadrinhos, depois crônica. Sempre eu publicava meus desenhos e dava um jeito de publicar algum escrito, digamos assim, né? E eu lembro que os primeiros artigos que eu mandei lá para o JP, para o Jornal de Piracicaba,
Eu não mandei, né? Eu entreguei pessoalmente porque eu já trabalhava lá como ilustrador Uhum. do suplemento infantil, né? Que você sabe. E eu escrevi a máquina. E eu não fiz curso de datilografia. Então é aquela coisa de você ter aquela mão pesada, né? E você ficar catando milho, como se dizia, né? Sim, né? Aí, os Então, indicadores, né? Né? exatamente. O nosso curso de comunicação social na Unimap, eu fiz de 87 a 91. Nós tínhamos É, laboratório de datilografia, era uma sala com 40 máquinas de escrever, aquela Olivetti linha oi. 291, se não me engano, grandona, né? Quer dizer, hoje em É, dia, você faz o seu texto em casa, você faz o seu texto no banheiro, né? Eu lendo esses dias um livro aí sobre as ferrovias, eu acabei pegando um livro aí que foi emprestado por um colega sobre o centenário da estação FEPASA, né, a Rede Ferroviária Paulista, e o José de Alencar falava lá que quando ele veio para Piracicaba e Americana, ele escreveu aquele romance O Tio, né, que é o S, inclusive o Tio, que é As Curvas do é. Rio Piracicaba. Ele falou, esse livro eu escrevi nas coxas da perna durante um passeio de trem, ou no canto de uma mesa, né? Então, a tecnologia que você precisa de um lápis, um papel, né? Não sei depois como ele mandava para o jornal Estadão, que foi quem publicou, inclusive em crônicas, né? Depois publicou-se É. o livro em si, Tio, né? No contexto geral. Quer dizer, essa tecnologia muda e é lógico que é muito melhor hoje você não ter que apontar o lápis, né, Eric? Se bobear, hoje a molecada, inclusive, sabe o que é apontar o lápis, não sabe o que é um borrão de nanquim, né? Que é uma coisa tão nostálgica, né? O nanquim, o bico de pena, a aranha, outras coisas que... Eu lembro que quando fazia jornal, né, na faculdade, a gente tinha tal de paicas, né, se eu não me engano, que era a medida, né? Isso. Hoje nem É, existe mais, né? As laudas, hoje você não faz mais reportagem por laudas, você faz por toque, né? é. Quantos toques tem no Word, e se a gente não se adapta, a gente acaba ficando fora também desse mercado, né? É importante salientar que é nocivo. Você comentou uma questão que até me lembrou aí muito tempo atrás, 40 anos atrás, nós tínhamos aqui em Piracicaba, se eu não me engano, a Otsubo, até vi que ontem faleceu o proprietário de lá, vi no jornal, né? Tínhamos a Otsubo, a Otsubo o que era? Era um local de revelação de fotografia, né? Nos anos Uhum. 70 tivemos, final dos anos 70 tivemos uma revolução aqui com o Super 8 e o 16 milímetros, que eram projetores de filme, né? Meu pai Sim. comprou um projetor de Super 8, que eu tenho até hoje aqui em casa guardado, e alguns filmes. E ele levava nas casas dos familiares, da minha tia Elza, a tia Edne, para a gente passar o filme e assistir. Então você tinha todo um ritual, colocar o projetor na mesa, apagar a luz, todo mundo É. prestar atenção. Você tinha aquela socialização, né, diante das mídias. Como, por exemplo, eu não sou dessa época, mas me lembro pouco, né, por exemplo, de famílias que faziam macarronada com o frango de domingo e depois pegava aqueles álbuns grandes e ficava todo mundo vendo. Olha, fulano, ciclano, esse aqui já morreu. Ah, não gostava de fulano, não gostava disso. Hoje o celular, na verdade, é muito individualista, né? Ele, até a tela, né? É você que enxerga. Quem tem dificuldade de ver de É. longe não vê. É uma coisa muito individual. A internet, a digitalização, o mercado digital, ele democratizou o acesso à informação, à comunicação, mas ele se tornou bem egoísta, né? Ele acaba se É. tornando uma coisa bem individual. É seu, não divido com ninguém, né? Nós tínhamos nos estádios, né, durante as concentrações dos jogadores, se a gente for ver aqui no 15, era aquela mesa de pebolim, de sinuca, de ping-pong. Hoje, para você ter noção, os grandes times, não aqui em Piracicaba, mas São Paulo, Palmeiras, tem um técnico. Não o técnico do jogador, mas o técnico de informática de TI que vai lá para resolver o problema no tablet e no celular do jogador, do estrelão, vamos dizer assim, né? É. Então mudou-se muito, e cada um num canto, né? Estou ali conversando, fulano está aqui conversando, cada um está no seu lado, e essa sociabilidade, essa socialização acaba sendo deixada de lado, né? Pois é. Agora, é legal que você deu um gancho, que a gente pode falar do nhoquim. Eu estou aqui Ah, com o seu livro, né? Aqui está o contrário. que honra,
Nós não combinamos isso, viu, gente? Acredite se quiserem. Não, não combinamos, não. Bom, é o seguinte. Esse aqui é o Nhoquim. Capa tá ao contrário, mas eu vou ler para vocês aqui o título. Nhoquim. A gente A comentou agora de história que pouco. eu conheço são as memórias do Edson Rontani Júnior sobre o pai dele, o desenhista, jornalista, radialista Edson Rontani. Edson Rontani foi o pioneiro do fanzine no Brasil, nos anos 60, com o fanzine Ficção, um fanzine informativo de histórias em quadrinhos independente, né? O Edson Rontani foi o pioneiro do humor gráfico em Piracicaba, essa cidade que é conhecida pela existência desde os anos 70 do Salão Internacional de Humor de Piracicaba, mas o Edson Rontani, quase que solitariamente, ele praticamente ele implantou o ofício do desenhista, do cartunista aqui na cidade nos anos 50, quando ele ainda era bem jovenzinho ainda. E esse caipira aqui que está na capa do livro, o Nhoquim, o livro do Edson, das memórias sobre este personagem aqui, eu acho que esse personagem aqui, Edson, é um caso quase único assim na imprensa nacional, porque a gente conhece as charges com o teor político, né? Todo mundo conhece charge política. Charge política já são sinônimos, né? Mas Sim. charge de futebol é uma coisa rara, ainda hoje. E seu pai publicou um personagem que era o mascote de um time, que era esse caipira aqui, o Nhoquim. Publicou charges nos jornais de Piracicaba por 4 décadas praticamente, antes e depois dos jogos do 15 de Piracicaba. Então, 49 anos. antes 49 dos jogos e depois com o resultado. Então, e era uma coisa, eu acredito realmente, isso pode ser trabalho para pesquisadores, de fato, do humor gráfico, a gente é pesquisador por paixão, né? Mas academicamente falando, alguém pode me confirmar se isso é um caso quase único, assim, de ter um personagem de time de futebol que tinha charges antes e depois dos jogos publicadas em jornais, né? Então eu queria que você contasse bem brevemente, que a gente fica preocupado com o tempo do Instagram aqui, que nos interrompe bruscamente, né? Mas conta para quem não conhece a história do personagem Nhoquim, o mascote do 15 de novembro de Piracicaba. Só comentando, né, o Roberto Moraes, que eu falei agora na Rádio Difusora, ele que prefaciou o meu livro, aqui já era deputado estadual, né? É o que você falou, Érico, existia, assim, o 15 ia jogar hoje, quarta-feira, que normalmente tinha jogo, né, quarta e domingo, saía no dia, e depois, 2 dias depois, saía o resultado, tá? Às vezes o jornal atrasava, meu pai fazia assim, vitória, empate e derrota, ele fazia 3 desenhos, um só ia ser usado já no dia seguinte, quando dava opções. Então, assim, teve muito resultado que não foi publicado. E a gente não resgatou. O jornal acabava descartando, etc. e tal. Né? O desenho surgiu, na verdade, em 1948, se não me falha a memória. Meu pai tinha 16 anos de idade. Foi um concurso feito por um gerente do Chalé Paulista, né, que era o embrião da Casa Raia, que existe ainda hoje, no centro de Piracicaba, né? E ele acabou desenhando um personagem caipira, né, até por causa do Jeca Tatu, do Monteiro Lobato, né, que era bem tradicional na época. Houve campanhas, inclusive, com o Jeca Tatu sobre o amarelão, a febre amarela, né, que tivemos aí nas preocupações sanitárias nos anos 30 e 40, e acabou se propagando. Eu sei que ele desenhou na imprensa local de 52, que foi o primeiro registro que eu tenho, inclusive, nesse livro, até janeiro de 97, um mês antes dele falecer. Então, se você for ver, quase 50 anos desenhando aí, e ainda hoje, muita gente fala, Rio Piracicaba tem o ícone, a pamonha, o Rio Piracicaba, o 15 também em Nhoquim, né? Então, assim, é uma coisa gratificante. Esse livro, inclusive, ele tem um subtítulo, né? A História que Eu Conheço, porque é um testemunho meu, é a história que eu ouvi desde criança, né? Vira e mexe, Érico, vem aquela informação, não foi seu pai que criou, foi fulano, esses dias falaram que foi Arquimedes Dutra. Eu não vou brigar, quer dizer... o Arquimedes Dutra também desenhou, etc. e tal.
Manolo no jornal É o Governador, Almir Bortolassi, Nilo Borges na Gazeta, um monte de gente desenhou. Ainda hoje temos a representação do Luiz Marangoni, né, que está desenhando na versão dele, o próprio Inhoquim. Quer dizer, não é mérito, até porque não vamos ganhar nada com isso. Simplesmente, financeiramente, não se ganha nada com isso. Apenas a história fica aí, fica a questão de um personagem que marcou, que é um ícone da nossa cidade, né? Como você disse, eu não vejo, por exemplo, um mosquiteiro no Corinthians com tanta ênfase, eu não vejo um papagaio ou um porco no Palmeiras, enfim, tantos outros que são incorretos hoje, né? Macaca, se eu não me engano, acho que é da Ponte Preta, né? Ponte Preta ou Guarani, de Campinas. O demônio do Corinthians, do América, né? De Ribeirão Preto, quer dizer, são fórmulas até de forma incorreta, né? Utilizados, mas a preocupação sempre foi assim, de ter uma alegria, né? Eu vejo assim, muita gente pegava o jornal de Piracicaba, o Diário de Piracicaba, para ver a capa. Quer dizer, por quê? Trazia alegria. Essa é a ênfase do humor. Não o ganho capital, a remuneração financeira, mas trazer a alegria para o próximo. Eu acho que isso aí que é importante, né? Marcar toda uma história que nós tivemos aqui em Piracicaba. Se você até me permite, Érico, eu tenho, inclusive, a primeira personificação que tivemos aqui do Inhoquim, né? É exatamente essa daqui, ó. Olha isso. Original que me foi entregue, inclusive, pelo Rocha Neto, né? Foi esse Do desenho, Nino você pode Borges. até notar alguns detalhes que está com guache aqui. Esse é o original que saiu em 1949, desenhado pelo Nilo Borges, na Gazeta de Piracicaba. O desenho do meu pai, na época, ele não tinha essa conotação técnica impecável para publicar num jornal. Então o Rocha Neto pegou e levou para São Paulo. Aí o Nino Borges falou, o desenho não tá bom, tá no papel jornal, a lápis, não tem como publicar. E ele acabou desenhando, que virou esse desenho aí. Aí a história já é outra, né? Você tem um jornal de grande circulação, a Gazeta Esportiva, publicando um desenho. Aí fica aí, quem é que veio antes, o ovo ou a galinha, né? É bom não entrar nesse meio, né? Mas o Nino Borges também desenhou uma, duas, meia dúzia de vezes, 10 vezes. Não sei contabilizar para você, mas se tornou notório porque saiu no jornal de grande circulação, né? Mas é aquela coisa, né, Edson? Que assim, tudo bem. Primeiro que eu acho que tem um determinado momento que quando algo dá certo, muitas pessoas aparecem para querer ser o pai da criança, sabe? Sim, Tem uma sim. coisa de meio de pegar carona, que na verdade ninguém sabe o que vai dar certo, né? Você pode ser o Sim. melhor marqueteiro do mundo, mas às vezes o público elege, assim, entre aspas, coisas que inimagináveis, né? E o Inhoquim, justiça seja feita. Seu pai desenvolveu o personagem por décadas. Então, o Nino Borges pode ter feito lá inicialmente, mas seu pai prosseguiu, Sim. continuou e tornou o personagem um símbolo do time. E de certa forma não, se tornou um símbolo mesmo da cidade, né? Então você fala no 15, você não dissocia da figura do Joaquim, né? Então é um mérito. Tem que ser dito sim. Érico, Porque. eu até complementaria, né? Como que é? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Quem Então, sai, quem sai antes, quem acorda antes, quem vai trabalhar mais cedo, com certeza tem uma exposição, né? Então, meu pai começou, por exemplo, no mercado publicitário em 52, não se tinha sim, na tecnologia de hoje. Eu lembro que ele fazia com o seu Eugênio Losso, pagava com o seu Eugênio Losso, fazia os clichês, pagava do bolso. Clichê é a matriz do desenho de uma fotografia, né? Para publicar no Jornal de Piracicaba de forma gratuita. Quer dizer, assim, não era qualquer um que tinha esse ímpeto de fazer. Eu até levanto uma bandeira, mas não faço muita questão. Por exemplo, os primeiros salões de humor de Piracicaba foram criados por ele também, já em 70, né, 4 anos antes desse salão que nós temos aqui, renomado, o Salão Internacional de Humor, né? Ele criou uma exposição física na Galeria Brasil, né? Eu me lembro de estar acompanhando diversas vezes por ele, tem até os originais aqui, que você já viu pessoalmente, inclusive, né? Semanalmente fazia uma charge sobre um assunto da época, a queda do Comurba, a restauração do Comurba, política, eleição, e publicava. Exatamente, publicar lá. O próprio Inhoquim, essa foto, esse desenho acho que é de 73,
73, 74, alguma coisa assim, né? Ele publicava ali, e depois, o que ele fez? Ele e o Rudinei Bassetti, que era um primo nosso, né? Um primo nosso, ele acabou 4 anos de trabalho que ele acabou fazendo. Criando o primeiro salão de caricatura em 74. Isso alguns meses antes do Salão de Humor ser fundado, né? Fez em 74, 75, sozinho, como você disse, né? Uns trabalhos conjuntos aí de uma exposição não autorizada do Belmonte, né? Com algumas charges antigas do Belmonte. No segundo foi com o Renato Wagner, um grande artista aqui em Piracicaba. Se eu não me engano, acho que foi no terceiro que foi o Renato Wagner, e no segundo foi o Rudinei Bassetti. Como ele tinha bastante mural desses daí, acabou fazendo o salão internacional, o salão de caricatura na Pinacoteca Municipal. Só que é como a gente disse, uma andorinha só no País Verão. Aí veio toda aquela turma que a gente conhece do Diário, Cecília Elias Neto, Adolfo Queiroz, Carlos Polonese, Fagundes, quer dizer, a turma se uniu. Então meu pai falou, não vou lutar sozinho, deixa que surja aí, e a coisa acabou avançando de uma forma até positiva, né? Mas ficou um legado, até porque os criadores do salão, eles eram assim, políticos, eles eram jornalistas, não eram em si próprios desenhistas, né? É difícil você ser assim, um desenhista e saber ganhar dinheiro em cima disso. Fazer uma promoção, fazer um marketing, arrecadar. A gente sempre tem um empresário que tem esse dom comercial, vamos dizer assim. Como ator também, né, Érico? Você acha que é o ator que vai lá, por exemplo, a Hollywood e falar, eu participo do seu filme, ele sempre tem um intermediário, né? O meu pai já fez ao contrário, ele fazia o desenho, a logística, a entrega, ele fazia a mídia, fazia assessoria de imprensa, enquanto que o Salão de Humor teve toda essa participação assim, de um grupo maior, o seu Cera, o Roberto Antônio Cera, todo esse pessoal aí, o Diário, né? Então teve assim, o apoio, a iniciativa de um grupo maior, né? Então assim, tudo isso aí veio em decorrência? Não vou falar, o Salão de Humor, ele tinha o tom mais ácido, mais crítico, né? O meu pai, ele não gostava disso, ele tinha medo. Ditadura, anos 70, Emílio Garrastazu Médici, enfim, os presidentes que vieram por aí eram até temerosos, então qualquer coisinha ele não botava, era piada de salão, né? Piada de papagaio, vamos dizer assim, né? Então as charges tinham uma conotação mais assim, como eu disse, uma piada de salão, não o tom político, nunca foi proposta de ser um concorrente ou fazer um salão internacional de humor. Tanto que, inclusive, Érico, se você me permite, eu sei que o tempo aí é um pouco restrito, né? Um dos próximos livros, inclusive já está patrocinado, está em fase de diagramação, os 50 anos do mural e também do Salão de Caricatura de Piracicaba. Deveria lançar agora, em agosto, mas a pandemia pandemizou tudo, né? Acabou demonizando tudo aí, mas esse livro sai, com certeza, até o ano que vem sairá, marcando esses 50 anos aí do mural e também do Salão de Caricatura. Ah, que bom, que bom. Eu acho que a história do seu pai, com todo o esforço que você faz também, e você praticamente você faz sozinho esse resgate, né? Eu ajudei alguma coisa quando eu trabalhei no Jornal do Prescaba, né? No suplemento infantil, que eu comecei, o jornalzinho lá do Jornal do Prescaba, seu pai publicava o Você Sabia, aquela página de curiosidades ilustradas que era exatamente, que a gente resgatou muito desse material no livro da editora Marca de Fantasia, do Henrique Magalhães, né? Então, aqui e ali, a gente faz o que pode para a gente preservar esse legado, né? Então, é como você falou, nesse caso aí, até a coisa de você usar, de repente, um tempo que você tem livre para você ficar escaneando, tratando imagem, como eu fiz esse livro, né? Eu praticamente escaneei de muita coisa de jornais que eu tinha, e que graças a Deus eu sou Caxias, CDF, como queira chamar, eu consigo guardar direitinho, aí não dá tanto trabalho para fazer tratamento de imagem, né? Hoje em dia com o scanner você faz milagre, né? Ainda bem. Mas assim, só vou pedir para a gente ser breve, que aí a gente vai fazer o encerramento já, senão o Instagram nos tira do ar. Muitos trabalhos originais dos anos 70 e 80, Érico, acabaram indo para o lixo, vamos dizer assim, até porque era praxe, usava e não se pensava na história. A mesma coisa acontecia com foto de Cícero, Lacorte, Pilete, etc e tal. Utilizava-se e ia jogar fora. E eu tenho uma gratidão imensa sua, porque enquanto você fez o jornalzinho, você guardou muitos originais, né, que estão aqui,
Então, se existem ainda alguns originais, né? Alguns você fez do próprio jornal também, né? Acabou fazendo do próprio jornal. Eu devo, inclusive, a família, né? A Rontani deve, inclusive, essa sua iniciativa de preservar a história para o futuro, né? Porque jornal algum devolvia desenho, seja do Nhoquim ou do Você Sabia. E quando devolvia, inclusive, do Nhoquim, meu pai doava para o Rocha Neto, que era o nosso estudioso mor aqui sobre o esporte. É verdade. É verdade. Mas assim, jornal é uma coisa perecível. Aqui na cidade ainda não tem uma entidade que digitalize os jornais, como, por exemplo, estão fazendo lentamente lá na Biblioteca Nacional, né? Se privilegia os jornais das capitais, né? E no interior ainda não tem uma entidade, uma associação que seja para fazer esse trabalho ainda. Eu espero que alguém levante as mãos, a consciência, o que seja, para fazer esse trabalho. A gente sabe que é penoso, que é difícil, mas alguém precisa fazer. E a gente, dentro das nossas possibilidades, a gente faz a nossa parte, digamos assim, né? Então é por aí, assim. Eu, Edson, aí eu queria o seguinte, a gente já vai ter que se despedir, né? Como eu falei, cada tópico aí do seu vasto currículo daria uma live nova, né? Eu espero que em breve a gente possa fazer uma parte 2 aí, né? E como eu falei, eu sou CDF, não é só promessa de pescador. Eu cumpro as minhas promessas aí, você sabe disso. Então eu queria que a gente já se despedisse e dê suas palavras finais aí e indica para o pessoal como te achar e assim o pessoal conhece o trabalho do seu pai, o seu trabalho e tudo mais. Dá aí os seus contatos, suas redes sociais e vamos para os finalmente, né? Bom, rapidinho, né, Érico? Vocês podem me encontrar aqui no Instagram, é meu nome mesmo, Edson Rontani JR, né, de Júnior, Edson Rontani Júnior no Facebook, mas isso aí é fichinha, não é esse o meu papel, não é a minha exposição. Eu tenho no Facebook a página Inhoquim 15, Inhoquim 15, que é do meu livro, tem fotografias, é um complemento do livro, tem também o site inhoquim.com.br, onde eu resgato um pouco disso, tem o site também Salão de Caricatura de Piracicaba, onde está ali um relato do Rudinei, do próprio Edson Rontani, também do Renato Wagner, tá? E tem também aí o lado histórico que eu cultivo, que é a foto e história, a história antiga de Piracicaba, e só seguir também o Instituto Histórico, a Associação de Salão de Humor, eu estou sempre aí no meio fazendo vídeo, fazendo live também, falando um pouco da cultura da cidade. Boa. Muito bem, Edson. Queria te agradecer, não só por você aceitar esse convite aí para fazer a live, mas principalmente pelos anos de amizade, pelas nossas boas conversas, né? Pela amizade, enfim, por tudo que você fez de bom por mim também. Eu espero que eu tenha, de alguma maneira, retribuído esse bem que você faz. Que a gente trabalhou junto, não só a gente trabalhou junto, sempre tivemos conversas bem legais, assim, às vezes ácidas, mas como bons amigos a gente dilui, toma um sal de fruta e dilui essa acidez toda. Você está falando com um caricaturista, então alguma palavra, às vezes, mal colocada pode soar mal, então a Não, gente vai relevando e vai se conversando e vai se admirando também. Cada qual com o seu trabalho, que a gente faz com empenho, com amor e vamos tocando em frente. Com ou sem pandemia, vamos seguir em frente aí. com E eu certeza. só vou dar um recado final para a gente fechar a tampa mesmo, por causa do Instagram, né? Essa live já vai estar disponível daqui a pouquinho no meu IGTV, né? Como o Edson falou, as lives ficam disponíveis nos nossos canais, né? No meu caso, essa live, todas as lives no IGTV, já, e até o final da noite no meu YouTube. Então, até a próxima semana. E Edson, até a próxima conversa nossa. Valeu! Obrigado, Érico. Boa noite aí, obrigado. Boa noite para todo mundo!